Ok. Então, suporemos, eu vou fazer com caracteres para ficar mais fácil de enxergar, tá certo? Suporemos que nós temos uma lista de caracteres. Vou colocar tudo em sequência. A, B, C. Ok. Se você quiser remover apenas um elemento, por exemplo, quero remover o elemento do índice 7. Então, o que é que eu vou fazer? Esse é índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho que remover o D. Para remover o D, eu tenho que copiar o A para cá, o B para o A, o D para o B, e fazer isso daqui até o final. E depois diminuir o tamanho do vetor. E depois diminuir o tamanho do vetor. O abacaxi começa quando eu tenho que remover vários elementos em linha. Por exemplo, faz quando eu quero remover todos os As. Tá certo? Se eu for remover todos os As, na hora que eu encontrar esse A e eu chamar todo mundo para cá, ok? Puxei todo mundo. O meu I que estava no 0 vai andar para que posição? Para o 1. E aí eu pulei o C. Como assim? Não entendi. Então faz de conta que você vai fazer assim. Você só tem As na tua lista, tá certo? Aí você faz assim. Para I começando em 0, I menor do que size, blá 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 blá. Se vet I for igual a A, vou fazer o pseudocódigo aqui, tá certo? Se for igual a A, remove I. Tudo bem? Olha o que acontece quando você remover o I. Tudo bem, mas se você fizer isso e remover o I, você vai remover o elemento da primeira posição e aí você vai para o I++. E aí você vai para qual posição agora? Segunda posição. Aí você remove o elemento da segunda posição, aí você faz I++. Você vai para onde agora? Terceira. Então o jeito certo seria, esquece esse I++, e aí você faz. Se você remove, o I continua igual. Se não, aí o que é que você faz? I++. Você pode deixar o e botar um menos. Pode, vai ficar feio, mas funciona. É porque se você tem vários... Percebe que se você tiver vários As e você começar a remover do começo, você nunca vai sair do índice 0. Você está aqui no primeiro elemento. Opa, índice 0 é o A. Aí você apaga. Você não pode ir para o índice 1. Mas o índice 1 vai ser... Mas você não pode ir para o índice 1, só pode ir para o índice 1 depois que verificar se o cara desse índice 0 que você puxou também não é A. Esse cara aqui não é A, então I++. Esse cara aqui não é A, I++. Opa, esse cara é A, apaga, não anda. Esse cara é A, apaga, não anda. Esse cara é A. E aí eu continuo apagando todo mundo. E, por exemplo, eu posso começar no índice 0, apago todo mundo é A e eu termino no índice 0. Então, até o próprio o meu size aqui tem que ir mudando, porque o size não vai diminuindo toda vez que eu apago. Remove I, size, o size tem que diminuir. Então, a única questão assim dessas aí, que é mais chatinha, é essa de remover vários, porque você tem que ter esse controle especial. Mas então o size menos, ele fica ali dentro, né? Outra forma de fazer é, ao invés de você ter essa dor de cabeça todinha de ficar do começo para o final, você faz do final para o começo, porque aí não tem problema. O teu I começa no último, que seria size menos 1. E você vai enquanto o I for maior ou igual a 0. E aí você pode fazer I menos menos numa boa. Você vem voltando. Aí como é que ficaria aí? Aqui é normal. Se vet for igual ao elemento que você quer remover, eu fiz assim, ó. remove I. Remove, então o meu vetor na posição I, ele vai receber o vetor na posição I mais 1. Não, mas você não pode fazer só isso. Você tem que fazer para todo mundo. Só 1, né? Você tem que remover todo mundo. Você tem que... Por exemplo, eu vou aqui, ó. F. F é A? Não. D. D é A? Não. 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 Opa. Esse cara aqui é A. O que é que significa remover o elemento da posição I? Significa fazer um laço, pegando todo mundo da frente e puxando um elemento para trás. Então você não... vai ter que fazer outra função remove. Exatamente. Poderia ser uma função aqui que passa o vetor, o size,
e o índice. Assim, a forma mais fácil de fazer é com duas funções, né? Uma função que seria o remove all, vet, size, value, e outra função que remove, por exemplo, por índice. Aí como seria essa função que remove por índice? Remove por índice, eu preciso do vet, do size e do índice. Se eu quero remover o elemento 5, então eu tenho que copiar quem está no 6 para a posição 5, concorda? Quem está no 7 para 6. Quem está no 7 para 6, quem está no 8 para 7. Tem que sair copiando, né? Então, para remover o cara da posição índice, eu vou fazer i começando de índice até o penúltimo, porque eu não posso copiar além do penúltimo. I menor do que size. Menos 1, porque eu tenho que ir só até o penúltimo. I menor do que size, menos 1 e mais. E aí eu faço o que? Vet i recebe vet e mais 1. Que aí eu sei que eu copiei daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e aí o penúltimo daqui para cá. Remover é copiar todo mundo uma posição de volta. Remover todos seria toda vez que eu encontrar um elemento, só que de trás para frente, eu mando remover o elemento daquela posição. Então sai fazendo assim, ó. Não. Ah, opa, puxa todo mundo. Aí continua. Não. Ah, opa, puxa todo mundo. Ah, puxa todo mundo. Ah, puxa todo mundo. Ah, puxa todo mundo. Ah, puxa todo mundo. Não. Ah, puxa todo mundo. É inteligente? Não. A gente está fazendo uma quantidade exorbitante de cópias, né? Uma forma muito mais otimizada se nós tivéssemos, por exemplo, uma lista auxiliar. Então a gente teria aqui a nossa lista auxiliar. Aí eu começo. Todos os elementos que não forem A, eu copio para a lista. Esse daqui eu vou copiar? Não. Qual é o primeiro que eu copio? S. Esse cara é igual a A? Não. Então, D. Esse daqui é igual a A? Não copio. Depois vai ser pro S de novo, D de novo, A eu não copio, D, F, S, D, F. Aí depois que eu tiver a lista sem o A, aí eu copio de volta. Ó, vocês dá uma dica como ficaria isso daí. Vão pra cá. Entendeu? Essa é a segunda forma de fazer. Ao invés de ir só puxando, a gente vai preenchendo uma lista auxiliar. Preenchendo uma lista de auxiliar sem os elementos que eu quero, como se fosse uma filtragem, né? Eu vou filtrando para minha lista. E aí é fácil, seria fácil isso daqui. Seria para fazer assim, ó. Para todos os elementos de vet, né? Se elemento for diferente de, sei lá, o elemento que eu quero, de um determinado valor, copia para a lista. Seria a mesma coisa que dizer lista na posição lista size, a gente não fez isso semana passada, é igual a vet na posição I. Aí no final eu teria a lista preenchida. Ó, você tem um vetor, tá certo? Aí você quer excluir o 3. Excluir o 3. Para isso você precisa de uma lista auxiliar. E o tamanho dessa lista? Sei lá, uma é o suficiente que caiba o tamanho de vet. Esse daqui não é o tamanho de vet? Hã? Isso não é o tamanho de vet? Então, no máximo, ela vai ter vet size. Ou seja, todos os elementos de vet, se não tivesse nenhum 3, estariam na lista auxiliar. Só que ela começa
De que tamanho? Vazia. Ela começa vazia. E aí eu saio percorrendo todos os elementos de VET. For int 0 e menor do que VET, size e mais. E se esse elemento, se VET i for diferente, por exemplo, do 3, aí eu coloco ele na lista auxiliar. Como é que eu posso fazer isso? A minha lista auxiliar, na posição do tamanho dela, recebe VET i, e aí eu aumento o tamanho da lista. E aí aqui eu tenho uma filtragem. Vocês fizeram os exercícios de vetores ou eu estou falando com as paredes aqui? Eu fiz só 3 até agora, eu tava focando mais nisso aqui. Não, tudo bem. E o trabalho que eu passei são os exercícios de vetores também. E se vocês não fizeram nada de vetores, eu estou falando com as paredes. Ó, eu fiz o inserir no final, o inserir pelo vetor, jeito vocês não fizeram não. inserir em lote, contar, mostrar vetor ao contrário, achar o valor. Como é? Eu tô aprendendo aqui. Não, meu povo, você tem que fazer as atividades, meu povo. Você não pode esperar começar a semana para começar a fazer as atividades, não. A gente já viu vetores, essa já vai ser a 3ª semana. Sim ou não? Sim. Na segunda. Foi semana passada? Foi na segunda-feira de semana passada? Não, foi na quinta-feira de semana passada. Mas se contar o semestre passado, que vocês viram também, já faz 6 meses. Não, 6 meses que vocês viram vetores. Ó, pessoal, vetor, até mesmo a própria matéria de vetores, vai ser um punhado de técnicas diferentes. Se eu for contar, dá umas 10, ok? A gente tem 10, a gente vai ter contagem, vai ter filtragem, vai ter cópia, vai ter marcação. A gente vai ter umas 10 técnicas diferentes. Depois que você pegar o jeito com as 10, fazendo, sei lá, uns 20 exercícios, tudo vai ser parecido. Isso daqui é o que a gente chamaria de filtragem. Então, a gente tem um vetor que é o vetor origem, ok? Aqui é o teu vetor origem. Só que você não quer todos esses elementos. Você quer os elementos de acordo com algum critério. No nosso caso aqui, eu quero os elementos que são diferentes de 3. Entenderam qual é o critério? Então, para fazer a nossa filtragem, ou seja, eu pegar a lista com os elementos que sobraram, eu não consigo fazer no mesmo vetor. Na verdade, ficaria difícil fazer no mesmo vetor, mas dá. Então, para que eu preciso? Será um vetor auxiliar. Na pior das hipóteses, se não sair ninguém, no final os dois vão ficar de que forma? Iguais. Mas na pior das hipóteses, o tamanho do vetor auxiliar é pelo menos o tamanho original do vetor. Sim ou não? Sim. Na pior das hipóteses, eu vou encher ele tudo. Ó, só que eu não sei quem vai ficar lá. Então começa que o tamanho do vetor auxiliar é 0. Nem é que a gente fez na semana passada. Então eu vou lá, vou percorrendo meu vetor principal. I igual a 0, menor do que VET size, que eu calculei aqui, e mais. E aí eu. Esse cálculo do VET size. Isso daqui? Tá. Isso daqui é a forma automática de a gente calcular quantos elementos tem aqui. Ele vê qual foi o bloco de dados alocado para essa estrutura. Aí ele vai dizer, foi 400. Aí eu verifico qual é o tamanho de um elemento da estrutura, 4. Então se eu tenho um bloco de 400 e cada elemento ocupa 4, significa que eu tenho 100 elementos. 400 dividido por 4. Tá? Assim é bom porque eu posso simplesmente meter elementos aqui no meio do vetor para fazer o teste e não preciso ficar me preocupando em ter que colocar aqui, ter que colocar aqui, ter que colocar aqui, ter que colocar no foto, ter que colocar em todo canto. Tá? Então bora lá, pessoal. O nome disso aqui é filtragem. Se vocês pegarem só essa daqui, vocês já resolvem metade dos exercícios de vetores. Ok? Metade dos exercícios de vetores vão embora. Essa aqui é uma das mais úteis. Ou seja, você sai de um vetor e processa para obter outro vetor. Metade minhas vendas, mais. Isso daqui em mapeamento é a mesma coisa. Ou seja, eu tenho que transformar desse para esse. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer o vetor original. E aí, de acordo com algum critério, ou aplicando algum critério, eu vou preencher o vetor auxiliar. No meu caso aqui,
Se o meu vetor original, se a posição dele for diferente de 3, então eu pego ele e copio para o auxiliar. Mas em qual posição? De acordo com a que for rodando ali. Exato. Para saber quantos elementos eu já coloquei aqui, é que eu tenho uma variável chamada size. Então o aux, que é um vetor, tem um size, e o vet, que é outro vetor, também tem um size. Então uma variável para cada um. Mas por que ela está começando com 0? Porque eu não botei nada nesse vetor. Mas você não tem que colocar, tipo, abrir a coisa, não? Nesse caso, não, ela vai começar cheia de lixo. Cabem, no caso aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabem 8 elementos aqui. Mas eu não coloquei ainda nenhum, porque eu não sei quantos eu vou colocar. Eu vou ter que filtrar o vetor original para saber quantos eu vou colocar. Ah, sim, esse daqui ele serve de acordo com o size da Exato. Agora que eu entendi. Então, no vetor, como não tem nada, vai para a primeira posição. O primeiro elemento que eu encontrar aqui vai para a primeira posição. E aí eu incremento o size. Tente fazer esse exemplo aqui. Aí certo? você só vai precisar mesmo fazer o quê? Embaixo você faz outro for para printar esse auxiliar aí. Ele só quer ver isso. Tentem fazer esse. Só que tem uma pergunta. Como que você. Porque você precisa passar esse vetor auxiliar para o vetor original. Não é não? Porque senão como é que você vai continuar fazendo tipo assim outra interação? Não. Nesse caso aqui. Ah, tudo bem. Não, mas é só copiar. De 0 até size, copia de um para o outro. Se eu quisesse fazer isso, né? Eu não tenho um vetor, eu não tenho outro. Esse daqui é o resultado. Então eu poderia fazer um laço copiando do auxiliar para o vetor. Mesmo como fez aí. Mesma coisa. Só aí sem restrição. Para todos, só que 0 até aux size, copia de aux para vet. Tentem rodar isso daqui, vamos lá. Eu buguei, mas vou tentar aí. Tentem rodar isso daqui. Façam do jeito que eu fiz aqui, sem a entrada do teclado. Preencham o vetor e tentem filtrar. É totalmente fora a parte daquele negócio lá. Não, esquece aqui. Tá certo? Esse daqui é o tipo de técnica que, por si só, ela resolve um trocentenário de coisa. Aquelas do zoológico, tá repetido, não tá repetido. Okay? Então vocês podem mudar o critério. Eu quero apenas os ímpares. Então se vet mod for ímpar, então adiciona. Eu quero apenas os pares. Eu quero que for maior do que tanto. Quem está fazendo a filtragem? Copiando de um vetor para outro vetor. Para vocês entenderem o que é que eu estou falando, tá? Isso que eu chamei de filtragem, o mapeamento, é o que a gente chama de operações em alto nível. Olhem para cá só para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo. Certo? Vamos para cá, só para vocês entenderem. Isso aqui é uma operação em alto nível. Então, faz de conta que esse aqui é o teu vet, tá certo? Então o teu vet é o 2, o 3, o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8... o 4. Isso daqui é o teu vetor. Então, se eu pedir para mostrar o teu vetor, está aqui teu vetor. Todo mundo está vendo o vetor? Uhum. Todo mundo está vendo o vetor. Então, eu poderia dizer, olha, eu quero em alto nível, tá certo? Todos os elementos, para cada elemento no vetor, desde que o elemento seja maior do que 3. É estranha essa linha, né? Totalmente estranho. Tudo bem. A gente lê assim: para cada elemento no vetor, se ele for maior do que 3, devolva esse elemento. Como funciona? Tudo bem? Isso é Python. Isso é Python. Ou eu poderia... Isso é um exemplo de filtragem, tá? Eu teria várias outras sintaxes de filtragem. Mas a gente está entendendo em alto nível o que
que é que eu estou escrevendo aqui? Eu quero uma parte do vetor. Ou eu poderia dizer, olha, eu quero só os números pares. Para cada elemento x no vetor, se esse elemento, como é que eu vejo se ele é par? Se mod 2 for igual a 0, me devolva o elemento. Ok? Mas no fundo é a mesma coisa. Eu saio de uma lista, de acordo com algum critério, eu monto outra lista. Vocês estão aprendendo a fazer isso em baixo nível, mas isso é uma operação comum. Eu, por exemplo, ao invés de pedir para fazer isso, outra operação comum eu quero um mapeamento. Mapear é pegar os elementos de um vetor, aplicar uma operação e ter um resultado. Por exemplo, eu posso pedir, ao invés de filtragem, um mapeamento. Eu quero uma nova lista com o dobro dos elementos da lista anterior. Então eu tenho uma nova lista, tá vendo aqui? 2 foi para 4, 3 foi para 6, 1 foi para 2, 3 foi para 6. Então isso aqui é o que a gente chama de mapeamento. É você pegar um vetor e desse vetor você gera outro. Só que se você gera outro aplicando uma ação. Por exemplo, no nosso caso aqui, se eu quisesse o dobro, ao invés de fazer esse if, essa filtragem, eu faria a aux nessa posição recebe o dobro de vet. O dobro de vet é o mesmo conceito. Só que aqui a gente... 2 vezes aí na posição i. É o mesmo conceito, só que aqui a gente está no nível baixo, então tudo tem que ser controlado manualmente. Mas é legal que você entende isso, você sabe o que está fazendo em alto nível. Ok? A gente vai contar disso na Python também, na disciplina. É legal, Python. Vocês vão ver que em uma semana eu ensino tudo que vocês aprenderem a ser para Python. Uma semana vocês conseguem pegar. Você perde aquele controle pontual de entender alocação, entender memória, entender um monte de coisa. Eu teve um tempo que eu fiz um curso de básico de Python com o Gustavo Navas, viu? Esse vídeo. Bem show. Bora lá. Botem esse exemplo aqui para funcionar. Tem o SDR. Diz. Função inserir em mod é não arbitrária, né? Função inserir em mod é para função. É para o final do vetor. Final? O primeiro número é a quantidade de elementos que você vai inserir. É como se você fizesse um for adicionando no final só. Fácil. Você vai inserir qualquer parte do... Vai ficar ruim. Bora lá, pessoal. Por isso, porque o putz ele não recebe nenhuma coisa que tem que ser muito mesmo. O putz ele não recebe meu comando dentro dele. Ele só recebe strings. Bora. Vocês pegaram jeitinho com isso? Metade das questões do exercício Sim, vai dar um erro, do Moodle, vamos embora. Eu fiz uma tabelinha agora à tarde. Bonitinha pro Moodle. Vocês querem ver? Tira esse dois aqui. Você só precisa abrir isso aqui uma vez, né? Então você vai fazer um print do printf com essa chave ali e aqui embaixo pode ser o putz, uma chave desse aqui. Entendeu? Não tem internet. Eu tenho que trazer o cabo, mas eu tenho que trazer, eu tenho na minha sala. Deixa eu pegar lá na minha sala. Não, eu vou lá pegar na minha sala. Tu viu a tabelinha? Que eu mandei agora pro grupo. Bora, meu povo, filtrando os bregueços, filtrando. Hã?
Vamos nós. Ele vai ficar assim agora, muda. Não. Esse é o GitHub. Dá pra ver todas as atividades em lista. Não tem como muda ficar assim, não? Não tem como mudar. É mais legal assim, né? Eu sou muito mais show assim, ó. Aí o Rufus. Bem maneiradinho. Cadê o Rufus, mano? Aqui, ó. Embaixo. O Rufus é histórico. Eu nunca lembro desse boneco, não. Tem um desenho aqui. Bora. Vamos debugar isso daqui. Se você não enxergou ainda, talvez debugando, talvez jogando um potó na sua cara dê certo. Isso é um potó. O debug é um potó. Esse daqui é um potó. É importante não apenas que você saiba fazer, mas que você entenda a ideia. Então vamos nós. Nós temos aqui um vetor. Cadê você, amigo vetor? Aqui um vetor de 8 elementos. Ok. O vet é calculado automaticamente. O nosso size of dividido pelo int vai dar 8. Size of de vet dividido por size of de int, que vai dar 8. Aí eu crio um vetor auxiliar com 8 posições. Ok. Inicializo o size em 0. Ok. Agora nós vamos para o nosso laço. Para cada elemento, e é importante não se bagunçar aqui, para cada elemento do vetor, por isso que aqui é o vet size, se esse elemento do vetor for diferente de 3, para onde é que ele vai? Como o aux é 0, ele vai para a posição 0 do vetor auxiliar. Quem? Nessa rodada. Vet i, nessa rodada. E aí o aux aumenta, o size aumenta. E agora ele viria, o próximo vai para a posição. O aux recebe a posição, o número do vetor estava nessa posição. Exato, então o 2 foi para a posição 0. Na próxima rodada, esse cara é 3, então não entra no if. O size continua. É porque eu cliquei, foi? Ele recebeu um, porque ele já fez automaticamente. Ah, ele já fez o próximo, ele pulou. Ah, tá, ele pulou. Então... Aí ele já vai pro próximo lá, pro 7. aí ele foi pro outro. Pulo 3, pulo 3, pulo 3 e agora vai pro 7, né? 7 é diferente de 3? Atualmente o aux está em 2, ou seja, eu já tenho... Mas o seu i já tá em 6. O meu i já está em 6, eu já estou bem aqui. Só que até agora eu só coloquei 2 elementos, que foi o 2 e o 1. Coloquei 2 elementos, o size de aux é 2, então o próximo elemento vai para o índice 2. Então quando eu fizer isso daqui, o 7 vai para o índice 2. E aí o aux aumenta para 3. Eu faço isso, ele vai para o índice. E aí no final eu tenho que o 2, o 1, o 7 e o 8. A capacidade de aux é 8, ou seja, cabem 8 elementos. Mas eu só preenchi com 4. E o resto vai ficar com lixo, não importa. Não faz diferença pra gente, porque o que importa são os 4 elementos, porque ele diz que o tamanho é 4. Então o que passa disso é lixo. Se depois fosse necessário printar, eu tiro 7
Exato. Para mostrar, você vai usar o size. I menor do que aux size e mais. Printf %d aux i. Oi. Não tem problema eu adicionar vamos dizer, eu tenho esse tamanho, aí eu quero adicionar mais um valor. Eu adiciono o valor e vai ficar fora do Aí você pode estar está escrevendo em uma área de memória que você não alocou. Mas se eu aumentar o tamanho logo em seguida do vetor? Você não tem que aumentar nem antes, não? É só uma hipótese. Você pode ter que aquela memória já está alocada para outra pessoa, ou outro alguém, ou outra parte do teu programa. Toda vez que o teu programa está funcionando de vez em quando, é isso que está acontecendo. Você tem que o teu programa só funciona de vez em quando, só funciona de acordo com o que você colocou. É porque você está escrevendo numa parte da memória que hora é crítica, hora não é crítica. Então, hora o teu programa fecha do nada e hora ele funciona de boa. E você diz, professor, meu programa tá doido, ele funciona só de vez em quando quer. É, porque você está escrevendo fora de onde devia. Hora é área crítica, hora não é área crítica. Entendeu? Quando você escreve em área crítica, segmentation fault fecha na hora. Porque não tem mais nada. O tamanho real do vetor é 100. 10 passos. Tudo bem? Aí isso já foi alocado, né? Exatamente, você pode escrever até o índice 99. O size que a gente representa para. Tipo, se eu tenho. Desse 100 eu tenho 8. Aí esse size. Porque você não pode confundir o que a gente chama de size com capacidade. Capacidade é 100. Size é a quantidade de elementos válidos no vetor, que no teu caso é 8. O size é 8, a capacidade, o tanto que cabe, é 100. Por isso que você só comprei, né? Uhum. Entenderam? Por isso Bora lá. Por isso que quando você imprimir, só imprime o size. Porque o size é aquele tanto que você quer Exato. pegar. Size é a quantidade de elementos válidos. Vamos lá. Façam esse exemplo. Aí apaguem, façam de novo. Aí fechem o olho, colocam a mão nas costas e faz de novo. Até ficar no instinto. Tô falando sério. Eu quero passar isso aqui. Tudo que é difícil, você repete, fica fácil. Até que se torne trivial. Aí quando você for trivial, pronto. Eu não conhecia essa forma de você colocar os elementos dentro do vetor sem ser com Israel. Por isso que nós estamos aqui juntos. Eu quero fazer isso aí, mas eu quero fazer isso aí dentro do código. Ó, isso é uma técnica, filtragem. Vocês detonem ela, aí daqui a gente vai para a próxima, que seria marcação. Vamos lá. Depois de vocês dominarem a filtragem, a gente vai para a marcação. Isso também é muito útil. Demarcação. É porque os nomes são todos iguais. Os nomes são muito iguais. Os nomes sou eu que invento. Então, porque como é tudo só aos backside, outside, Não, mas assim, o que é que a gente está atrás? Da ideia. Preencher um outro vetor de acordo com o critério. Se vocês dominarem a ideia, a gente coloca um algoritmo mais interessante sobre ele. Mas a ideia é uma. Preencher um outro vetor de acordo com o critério. Nossa, size não deveria ser o. É o tamanho do. Que ele começa em 0. Não, mas já. Professor, Tá certo. nesse caso aí você é o primeiro tipo. Primeiro fez o alt na posição size, seu rent e depois aumentou o tamanho do vetor. Aí tudo bem, né? Porque o vetor já foi Porque esse cara começa com 0. Aí o primeiro elemento eu coloco no 0. Aí depois que ele se torna 1, depois que eu coloco o elemento. Nesse modelo não importa a ordem, né? Ok.
Assim não vai dar nada. É? Porque o cara que era 0, você torna 1. Aí você vai colocar no índice 1 sem ninguém no 0? Não pode, né? Vetor é marcação não, como é que sabe como é? Isso aqui é filtragem. Filtragem. Eu apago isso. Deu aqui, daí eu apago de novo. Apaga e faz de novo. Tenta sem olhar. Pessoal, eu estou falando sério. Quando eu disse para você fazer, rodar, apagar e fazer de novo, é realmente para apagar e fazer de novo. Não acho que você vai aprender fazendo só uma vez, não. Aí você tenta fazer de novo sem olhar para a tela. Com a mão nas costas, depois com o olho fechado, depois sem olhar, sem as mãos. Aproveite o tempo da disciplina para praticar. Você não precisa decorar o que é que você vai escrever, nem fazer com o mesmo nome. Meu Deus, é AUX. AUX com X ou AUX com Z, não importa. Importa a ideia. Eu precisa colocar, tipo, ajuda, sites. Tanto faz. VET2, tanto faz. O que importa é a ideia. Você tem um vetor preenchido, que pode ter sido preenchido assim ou preenchido pelo Moodle, né, lendo com scanf, mas o outro começa zerado. O outro começa zerado. Ó, por exemplo, tem um monte de exercício, não sei se vocês fizeram semestre passado, os do zoológico ou nem fizeram zoológico? Zoológico é esse daqui. Zoológico é esse daqui. Você tem o vetor original e o vetor auxiliar. Se não tem no vetor auxiliar, adiciona. Que aí você sabe que não vai ter nada duplicado. É filtragem. Entendeu? Você tem todos os números repetidos em cima. Aí você vê, tem um no vetor auxiliar? Não tem, então você adiciona. Aí quando um aparecer de novo, tem vetor auxiliar? Tem. Aí você não adiciona. Quantos elementos e quais são os elementos que tem? Quantas espécies existem e quantos de cada espécie? Se fez uma vez, faz de novo. Vou tomar um gole de café, quando eu voltar a gente vai acontecer esse café.
Tá tentado com internet, né? Porque o Windows ele não lê o mesmo coisa do Mesh. Então o tipo de formato do Mac o Windows não lê. Tem que arrumar um cabo, porque o cabo aqui é complicado. Essa é roubada, né? Também tem alguém. Você tem um point aqui? Não tem espaço para Você tem um point, Alex? Você tem um point? Torre, você tem? E o meu? Só colocou o outro de carro. Ele falou que era muito bonito, eu não tinha colocado isso. Bora lá. Ok. Pegaram o jeito? Já pegaram o jeito? Não! Quase. É pra entrar no instinto, pra dizer, vai! 3 minutos ficou pronto. Bora lá, pessoal. Técnica 2 de resolução. Resolvimento de exercício de vetores. Estão preparados para a técnica 2, sim ou não? Calma aí. Helga. Bora, meu povo. Que aí quando eu estiver resolvendo os exercícios de VET, eu só digo, olha, a gente vai fazer aqui uma marcação, a gente vai fazer aqui uma filtragem. Precisa de ajuda para achar o bug? O bug inexplicável. Gente, não, deixa eu só ver. Nessa linha 4, esse site, ó, ele vai... Isso daqui vai mandar 32, que é o tamanho do bloco de dados. Só que são 32 bytes que vai me retornar
Só que quanto é o valor de um elemento? Como é um vetor de inteiros, cada inteiro ocupa 4 bases. Então isso daqui, 32 por 4, vai me dar 8 elementos. Se eu botar mais um elemento aqui, vai me dar 9 automaticamente. Sempre eu tenho que botar um 9 aqui, copiar o 9 para cá. Porque se eu faço isso, ó. Se eu faço isso daqui, aqui ó, 8, 8, tá vendo? Faz assim. Aí se por acaso você diminuir um, foi o que aconteceu? Continua compilando, mas eu estou com um elemento de lixo que eu vou demorar um século para descobrir. Entendeu? Então, para evitar isso, a gente tenta ter o mínimo de redundância possível. Não ter o perigo de alterar em um local e não alterar no outro. Vamos para a próxima técnica, povo lindo do meu coração? Já é isso, mano. Tu tá digitando só com os mindinhos, né? É que eu tô dando um negócio aqui. Uma fraqueza. Né? Uma quarta-feira minha mais. Quarta-feira eu vou ter mais depressivo. E você está dizendo, olha, você auxiliar, configurar, não é para usar. Para que usar? Porque zero, tá? Você vai dizer, vai ser a solução. Ele não se pronto, certo? Não, vai ser só réu, que é conceito. Salve. Só réu, claro. De novo, ele tá na réu pedido. Ah, que vai fazer também. Ah, tá. É porque tu nunca imprime nada no crédito. Pra começar a última linhazinha. Como tu nunca imprime nada para AUX, ele está dizendo, você está atribuindo ao AUX, mas nunca está usando o AUX. Ei, Gabi, cá. E aí, cara? Vamos para dar uma... Pronto, essa aqui eu tava implementando esse negócio aí aqui, ó. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Ele não Não, mas a tela é bonita, não? A tela é bonita? Ele não tá. Olha, ele tá deixando usar porque ele tá substituindo, mas ele não tá tirando o código pra fora. Aqui, ó. A mesma coisa aí, O que tu quer fazer? Remover todos? remover o Denis, ó. Porque eu coloquei, ó, X maiúsculo, né? Pra remover. Não, mas se lá você não remove todos os dimensões. Você tá chamando uma função? Essa aqui, ó. Não pode puxando só um elemento, mas tem que puxar todos os elementos, que é o que eu acabei de falar. Toda vez que você encontrar um elemento que é igual ao elemento para remover, tem que fazer um laço puxando todo mundo. Eu, sinceramente, eu tô bugado nessa questão. Saiu do Eu buguei totalmente. entendeu? Mas eu não Esses dois a gente faz as correções de porque eu quis aí aqui tem esses três que é pra fazer, acho que está 3 e esse mais um padrão. sim, mas Ué, é só o David tentar ser Tudo bem. Povo lindo do meu coração, vamos para a técnica 2. Técnica 2. Vamos lá. Se chama marcação. Por quê? Vamos nós. Às vezes você vai precisar, você vai ter o teu vetor, ok? E você vai precisar ficar percorrendo esse vetor para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E você tem que saber quais os elementos do vetor que você já utilizou e que você não utilizou. Tá? Então você percorre para cima, percorre para baixo, e aí você precisa marcar os elementos para dizer, esse elemento eu não posso mais utilizar, esse elemento eu não conto mais. Então, por exemplo, faz de conta que você quer, sem mexer no vetor original, marcar todos os elementos iguais a 3.
repetir. Sem fuxicar no vetor original, você não pode alterar ele porque você precisa dele. Você quer marcar todos os elementos iguais a 3. Você tem que passar por vetor auxiliar. Marcar é só contar ou... Não, marcar é saber onde eles estão. Você tem que ter o vetor auxiliar, né? Não? Você Sim, tem que você saber sabe onde sim, estão sim. todos os elementos 3. Saber o índice. Exato, saber onde eles estão, saber o índice. Mas você não pode mexer no vetor original. Então o que a gente faz? A gente cria um vetor auxiliar que vai servir para nós marcarmos os elementos. E aí, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um vetor de booleanos. stdbool.h. Ok, ó. O meu vetor auxiliar tem o mesmo tamanho do vetor original, só que ele vai começar tudo com falso. Int igual a 0 e menor do que vet size e mais aux e recebe falso. Então, bora lá. Eu não tenho mais um aux size. É como se eu criasse para cada posição do vetor original. Imagina que eu tenho um em cima do outro, tá certo? Você vai ter um novo vetor onde começa tudo com falso. Não, esse cara não é o 3, esse cara não é o 3. Então você está fazendo uma marcação. Esse daqui ele vai ficar como se fosse acoplado nesse. Então começa o auxiliar, o mesmo tamanho desse, mas todo mundo vai ser falso. Não é o 3, não é o 3, não é o 3, não é o 3, não é o 3. E aí o que é que você vai fazer aqui no laço? Se for igual a 3, ele vai receber o valor verdadeiro. Não vai receber o valor verdadeiro. Se o i foi, eu não quero saber onde é que está o 3. Se o i for igual ao 3, o aux na posição i recebe true. Olha, esse cara é 3. Tá vendo? Então o que eu estou fazendo é o seguinte: criei um mapeamento para todos eles, tá certo? Um relacionamento. E aí, para todos eles, eu sei se esse cara é 3 ou não é 3, olhando no vetor auxiliar. Então, depois, se eu percorrer só o vetor auxiliar, eu sei onde é que estão os elementos 3. Ok? Então, percorri o vetor todinho, marquei os meus elementos. Ó. Se vet i for igual a 3, como eu não posso anotar em vet i, eu anoto no auxiliar. Auxiliar na posição i recebe true. E agora eu poderia fazer o seguinte, ó. Vou de novo percorrer. Começo no lugar do inteiro. Se você quiser usar, você pode usar o inteiro no lugar do booleano. Então aqui seria int, e ao invés de falso, isso daqui seria 0, e aqui você teria 1. Mas você usou no começo do espaço, né? Sim, o booleano consome 1 byte, enquanto o inteiro consome 4. Então você faz vantagem. Sim. Bem mais. E logicamente melhor, porque quando você usa o inteiro, você dá a ideia de que você pode ter vários valores. Quando você usa booleano, você só tem 2 opções: verdadeiro ou falso. Tá? Bora aqui, pessoal. Entendam a ideia, depois a gente vai utilizar a ideia. Por exemplo, isso daqui a gente utiliza, por exemplo, para contar quantas vezes cada dígito aparece, ou então saber quais dígitos aparecem. Vocês já fizeram o exercício das figurinhas para saber quais as figurinhas que a pessoa tem no álbum ou não tem no álbum? Você usa isso daqui. Veja bem aquela encontrar As botas trocadas, o exercício das botas para você saber os pares de botas, você usa isso daqui. Então você usa isso daqui, um monte desses exercícios que você tem que marcar quais elementos que você utilizou e não utilizou. Como você não pode remover, e se você remove, você aldeia todos os índices, remover um elemento para nós é a mesma coisa que marcar o elemento. Então você sabe, aquele elemento eu não uso mais. Eu já utilizei, ele está gasto. E a gente pode fazer isso com o processo de marcação. Aqui tem que ser também entra naquela mesma forma de remover um elemento. Uma forma de remover. Eu não removo realmente, eu só marco. Então, por exemplo, agora eu poderia imprimir todos os elementos. Ó, vou imprimir todos os elementos do meu vetor, tá certo?
Só que agora eu não vou imprimir todos, na verdade. Eu vou imprimir todos os que AUX I foi igual a true. A nossa marcação agora funciona como um apagar. Eu imprimo todos os que... Não, desculpa. Verdade é só o 3, né? Falso. Todos os que eu não apaguei. Tudo bem. Tudo bem. Bora lá. Agora eu estou percorrendo de novo, mostrando todos os que eu não apaguei. E o que é que a gente vai ter, ó? O que é que a gente vai ter? Bora lá. O meu AUX é igual a 8. Eu vou zerar todo o meu auxiliar. Pronto. Zerei todo o meu auxiliar e aqui eu começo a percorrê-lo, marcando quais os elementos que eu apaguei, ou seja, os elementos que eu marquei. Fofoca aqui, fofoca. Bora. Depois vocês choram o celular derramado. Tinha uma menina que trabalhava lá na minha casa quando era adolescente, que ela era de Santa Quitéria. E ela era muito, muito, muito supersticiosa. Teve uma vez que eu cheguei em casa depois do colégio e ela estava chorando. E eu perguntei, Rosa, por que você está chorando? Ela disse, porque eu derramei o leite. Eu disse, não tem problema não, Rosa. A gente compra outro. É porque na minha terra, sempre que a gente derrama o leite, é porque alguém da família vai morrer. Ah, por esse negócio de chorar no leite derramado. Cara, ela não reclamava e não abotoava as camisas do meu pai. Aí ele disse, Rosa, abotoe as minhas camisas. Ela disse, não, seu Marion, abotoe que senão elas vão amassar. Seu Marion, é porque na minha terra, cada botão que a gente bota é um mandamento que a pessoa vive. Mas Rosa, eu quero que eles morrer engomado. Abotoe minhas camisas. Santa Quitéria, Rosa. Eu sei que você não vai ver esse vídeo, Rosa, mas se você ver, beijão. Tudo bem? Fofoca aqui. Então o que a gente está fazendo? A gente está marcando os elementos. Uma posição diferente do outro. Vocês percebam que essa técnica é diferente do outro. Na outra técnica, o meu vetor auxiliar começava vazio e eu ia preenchendo ele. Nessa técnica, ele começa todo preenchido, mas todo igual a falso, todo igual a verdadeiro. E eu vou mudando, flipando ele conforme eu percorro. Então, se esse cara foi igual a 3, eu marco, ó, marquei a segunda posição, marquei a terceira posição, marquei a quarta posição e agora vou marcar a quinta posição. Marquei a... E agora eu tenho todos os elementos que não foram marcados. Então. E aquele 194, por quê? Onde é 194? É o I. É que como ele saiu do escopo, ele está carregando lixo agora. Ah, sim. Saiu do escopo e está carregando lixo. Ó, isso daqui serve como um catatal de coisas. Eu, por exemplo, poderia percorrer isso daqui perguntando quais são os índices dos elementos apagados. Ou então eu posso percorrer quais são os índices dos elementos que não foram apagados, que é justamente o que esse pó está fazendo. Para todos os elementos, se não é o AUX que diz se ele foi apagado ou não, se ele não foi apagado, imprima. Só que não é para imprimir de AUX, é para imprimir de quem? Do vetor. De vetor. Eu já estava querendo entender isso aí. O AUX só me diz verdadeiro ou falso, né? Ele só diz qual que você vai imprimir. Exato, bora lá. Restart. Vamos marcar aqui, ó. Deixa eu marcar a bolinha aqui. Lembra do debug, né? Eu marco a bolinha e eu mando ele ir. Começa logo daí. Até a próxima posição. Ué. Computador? Travou. Fiz alguma besteira.
Vai, pô. Aquele do seu trabalho já não vai servir. Não, não precisa. Mas eu tô bugado com esse negócio aqui. Eu quero ver isso. Pronto, tá aqui. Cheguei no canto que eu queria agora. Cadê as variáveis? Eu não tô vendo nada. Por que a variável não varia? Bugou alguma coisa aqui. Ok. Temos os elementos que não foram apagados. Então, ó, essas duas técnicazinhas misturadas com funções resolvem quase tudo que vocês precisam daqui para o final da disciplina. Marcação e filtragem, mais funções, pronto, acabou-se. Férias. Bom estar. Não é piada, é verdade. Certo? Agora você tem que dominar direitinho isso daqui. Por exemplo, vamos logo para uma das questões mais chatinhas de vetores. Vou dar só um exemplo, tá certo? O zoológico, que é a mesma das botas, que cai todo semestre. Cai. O dono do zoológico quer fazer uma grande arca e colocar os animais dentro. Acontece que os animais só podem entrar na arca aos pares. Um número representa uma espécie. Se esse número for positivo, o animal é macho, e se for um número negativo, o animal é fêmea. Um casal precisa ter um macho e uma fêmea da mesma espécie. Ele quer saber apenas a quantidade de casais que você vai formar. Dado um vetor, quantos casais eu tenho? Então, vamos lá. Não vou fazer, mas eu vou explicar usando as técnicas que a gente tinha. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho o 3, o menos 3, o menos 3, o 2, o menos de 2, o 2 de novo. Quantos casais eu tenho aqui? 2 casais. O mesmo número par e ímpar forma um casal. 3 casais. 3 casais. Não, menos 3 com 3 forma um casal? Não. Um casal, 2 casais, 3 casais. 3 casais. É porque o 3 com menos 3, aí o menos 3 com 3 e o menos 3 com 2. Você tem que saber o número, menos 3 com 3, menos 2 com 2. Mas 3 casais. Tem 2 menos 3, tem 2, 3. Não tinha visto 3. Como é a lógica que você está fazendo? Como é que você está fazendo aqui? Imagina que essa lista é bem maior, tem 500 números nessa lista. Como é que você vai ter que fazer para uma lista de 500 números? Você não consegue fazer tudo de cabeça, né? Não. Aí você vai ter que fazer o seguinte. Esse cara, será que esse cara forma um casal? Aí o que você vai fazer? Você começa a procurar por quem? 2 negativo. Pelo menos 2, exagerando. Aí você sai andando na lista, né? Aí você chega nesse cara aqui, descobriu que tem o menos 2. Aí o que você faz agora? Pesquisa próxima. Exclui ele. O problema é que excluir implica em puxar a lista todinha de volta. Você vai fazer a marcação. É difícil fazer isso, né? Você marca o 2. Então você marca, você lembra, cria um vetor de marcação e diz, opa, esse cara nessa posição eu já usei. E aí incrementa a quantidade de casais para 1. Aí você vai aqui para o 3. Aí você vai atrás de quem agora? Ou seja, você sabe que tem um laço aqui, começando aqui. Você sabe que vai ter outro laço para procurar o par. Um laço é o elemento, o laço de baixo é para procurar o par. Então, começando com o primeiro dos laços. Aí você sabe, opa, achei esse cara, marca esse, e aí volta e incrementa. Agora, você tem que ir atrás de quem? Menos 3. Opa, achei o menos 3 bem aqui. Aí eu faço o quê? Marco os 2 e volto. Agora eu tenho 2 pares, né?
Aí aí você vai até onde? Até o final, não acha ninguém e ficou sozinho. Aí você vai agora para isso. Você vai procurar o par desse? Já usou ele? Não, por que você não vai procurar? Porque você já usou. Você já usou, está marcado. Então, para cada elemento, se ele não está marcado, procure um par que não esteja marcado. Se existir, marque os dois. Os dois. Tanto faz, né? Poderia marcar só o de lá, porque aqui eu só avanço. Aí eu vou aqui, -3, eu tenho um par? Tem, quem é esse 2? Esse aqui já está marcado. Entenderam a ideia da marcação? Mais ou menos. Vamos agora imaginar que a questão é um pouquinho mais difícil. Ok? A questão, ele não pede só quantos casais, mas ele também tem a restrição de eu não poder não faz sentido eu ter 2 casais de girafas, por exemplo. Ok? Eu quero casais de espécies diferentes. Isso significa o quê? Que esse 3 e esse -3, eu não teria mais sentido eu ter ele duplicado. Concorda? Então, além da marcação, você vai ter que ter o quê? Vai ter que ter um vetor de contagem, de filtragem. Aí lá você vai. Isso vai bugar tanto a cabeça dele. Eu só estou mostrando que até mesmo uma questão que é, sei lá, bem complexa, com essas 2 técnicas juntas você resolve. Ok? Aí você faria o quê? Começou a auxiliar. Não estou usando ninguém. Começou o vetor de filtragem. Não tem ninguém. Aí você vai lá e pergunta. 2. Faz sentido eu procurar o par do 2? O que você vai ter que verificar? Já estou usando 2? Não estou usando 2. Já tem um casal de 2? Para saber se tem um casal de 2, você vai ter que percorrer quem? O vetor lá de auxiliar, de filtragem, né? Opa, não tem nenhum 2. Aí você faz o que agora? Sai procurando o par do 2. Achei. Aí o que eu faço? Marco esses caras e adiciono o 2 no vetor de espécies. Aí você vai para o próximo. 3. Será que eu já tenho 3 nas minhas espécies? Aí o que você tem que fazer? Vetor de espécies. O 3 está no vetor de espécies? Não. Percorreu o vetor de espécies, só tem o 2. Aí o que você faz agora? Sai procurando um par por 3. Achei. Aí você faz o quê? Marca os caras e adiciona o 3 no vetor de espécies. 1. Faz sentido procurar o par do 1? Não sei. Vamos olhar no vetor de espécies. 1 está no vetor de espécies? Não está. Só tem o 2 e o 3. Então, filtragem e marcação. Marcação para saber quem eu estou utilizando. Filtragem para guardar todos os casais que eu já fui utilizando. Entenderam? Então a gente poderia utilizar isso em qualquer exercício lá. A gente ainda teria talvez contagem, né? Mas contagem é só uma variante de marcação. Vamos ver se a gente pega outro aqui. Ó. Botas. Cadê você, Botas? Não, Botas. Ó, essa questão aqui é da OBI. Essa questão aqui é da OBI. Leiam aí a questão. Leiam com calma. É em alto ou embaixo? Não, só vocês e Deus. Leia com calma, você sabe ler. Quer que eu suba mais?
Posso baixar mais? Estão lendo ainda. Esse programa daí aí você não vai se preocupar com o tamanho do pé e com os lados da bota. Tem que juntar essas três coisas. Ok. Posso baixar e subir mais, ó. Ele diz quantas caixas tem, né? Quantas botas tem? Não, quantas tem? Então, no caso da caixa é a metade. Ah, é o número e o lado, né? Com certeza sempre vai ser par. Sempre vai ser par ou tem uma... Aqui eu tenho um 40 pé direito com 40 pé esquerdo e um 41 pé esquerdo com 41 pé direito. Então eu tenho dois pares. Aqui no caso você tem 38 esquerdo com 38 direito, um par. E pronto, você não consegue mais formar nenhum, né? 31, 39, 40, 32 direito, 40. Essa questão parece com alguma questão que vocês conhecem? Não. A da arca parece um pouco com a da arca. É a mesma questão da arca. Parece um pouco com a da arca. É a mesma, você vai procurar pares, percebe? Você vai procurar pares e marcar aqueles que você já utilizou. É como se fosse o direito e o esquerdo, é como se fosse o positivo e o negativo. É a mesma questão da arca. É a mesma estratégia de resolução. Então isso aqui é como se fosse 38, 39, menos 40, menos 38, menos 40, menos 37. É a mesma coisa. Tudo bem? Vou comprar um bombom. Ou foi embora? Vocês estão tão cansados hoje, a impressão minha. Meio murchinhos, né? Faz o seguinte, vou passar só uma atividade, conforme vocês forem terminando, vocês podem ir embora. Bem simples, tá certo? Uma que é só imprimir o vetor. Ok? Só que tem o seguinte detalhe. Ok, vocês pegaram aqui marcação e contagem, não pegaram? Pelo menos a ideia do que é marcação e do que é filtragem. Então, bora lá. Eu quero que vocês imprimam o vetor dessa forminha aqui, ó. Não. Dessa forminha aqui. Faz de conta que o teu vetor int vet, se o teu vet é vazio, se o teu vet é vazio, na hora de você imprimir, print vet. Isso aqui é importante. Int size. Size of vet por size of int. Termina isso daqui, vocês vão embora, tá? Print vet size é para sair a seguinte coisa, tá? É para sair só o colchete, só o, como é o nome? O vazio. Mas se por acaso o teu vetor for assim, tiver um elemento, o que é para sair? O vetor com um elemento. Só que se o teu vetor tiver mais de um elemento, é para você 3, 1, 9, 5. É para ficar 3,
1,9,5. Ok? Então é isso. Só vocês fazerem a função que imprime o vetor para sair bonitinho assim com os colchetes. Só que os colchetes apertadinhos, abraçadinhos. Sem espaço antes do colchete, sem espaço depois do colchete. Aí vocês já podem ir para casa. Só fazer essa função. Tem que escrever isso aí? Hã? Não, eu quero que vocês façam uma função que imprime um vetor. Só que imprime da seguinte forma, colocando um colchete antes e depois. Ok? Mas não pode ter espaço nem antes, nem depois do primeiro, nem do último número. Ok? Como é no Python, ó. No Python, tá vendo que ele imprime assim, ó? 4, 5, 6, 7, 8. O Python não coloca nem espaço antes, nem espaço depois. Quero que vocês imprimam desse jeitinho aqui. Tô com vontade de... Não, podia ser o teste de quinta-feira, né? Pode ser. Pode ser, né? Quem tá no... Não, de sexta, né? Só que tá faltando partes aí. Só tá várias partes. A gente não tem essa questão, não mudou não, né, Lucas? Não, essa daí não. Desse jeito aí. Vamos fazer? Vou criar ela aqui agora. Mas vocês já entenderam, vocês podem começar a fazer. Eu quero que você faça uma função que imprime o vetor, mas que imprime ele bonitinho. Com parênteses. Você tem que ler o vetor. Eu tenho que ler. Tudo bem, você imagina que você vai ler normal. Int quantidade, entendeu? Então você precisa criar o vetor depois, ó. Esse vetor você tem que criar depois, com esse também aqui sai. Apaguei aqui. Eu não entendi. Você precisa ler o tamanho do size, né? Aham. E você não precisa colocar esse aqui não, tá? Tem que colocar int size, aí você recebe o size.
Isso é um celular? É uma moto pra celular, né, cara? Não, mas é alguma outra coisa, não é a moto não. Tem como passar nessa buraqueira fazendo esse barulho não. Mas não é só tipo uma piscina de. Acho que não tem buraco não. Ela vai voar, não, né? É uma moto. É uma moto. Mas você É um vê- menino que estuda aqui. Se eu ando de moto, só de carro. Não posso andar de moto não. Ah, sim. Hã? Eu posso e não posso. Tipo assim, se eu cair de moto, a chance de eu morrer é 10 vezes maior do que a tua. Porque eu tenho um problema de coagulação, de hemofilia. Então tu vai se levantar e teu organismo vai se recuperar, mas eu vou cair e posso sangrar até eu morrer. Entendeu? Então assim, Ah, então não é bom andar nem de carro nem de moto. é bom não viver, né? Não, assim, é só evitar riscos desnecessários. Que, por exemplo, se a pessoa tem uma moto, ela vai se machucar uma hora ou outra. Ela vai cair, não tem como, né? A pé, Entendeu? Você vai cair. Uma hora ou outra você vai bater a moto. É normal. Pelo menos eu não conheço ninguém que ande de moto há muitos anos e que nunca tenha se envolvido em acidente. é verdade. Vocês conhecem alguém? Esse não. Eu já me envolvi, Hã? não comigo. Tu não tem muitos anos nem de vida, criatura. Como é que tu vai querer se usar como Não, eu tô falando há muitos anos. Tô falando assim, eu já tô há uma semana andando de moto e já tô vivo. Hã? Dizendo que eu ainda vou cair, ainda tem tempo de cair. Não é isso. Aqui é osso. As pessoas não respeitam moto, avança cruzamento, a visibilidade é menor. Então num acidente besta que tu só ia ralar a perna, eu posso pegar o beco, entendeu? Aquela chavezinha ia ser depois do semestre, depois de começo, você tem que colocar um limite sim no espaço. Não, se o teu vetor tá vazio, só a chave abre e fecha. Se ele tem um elemento, só o elemento. Se ele tem mais de um elemento, você separa com vírgula e espaço. Se meu vetor for zero, entre o zero. Se meu vetor for 1, ele tiver 1, entre 1. 1,1. Aí isso eu não entendi, porque eu quero ver como é que vai estar o. Tu vai ficar mais ou menos assim, ó, entendeu? Você vai ler o vetor e só chamar a função que imprime o vetor.
Tu vai ler. Aqui tu vai ter 3 casos de teste. Ah, sim, quando tem mais casos, né? Exato. Aí esses aqui são 3 elementos, 10, 16, 11. Então vai aparecer 10, 16, 11. Entendeu? Aqui é só um elemento, 88. Então tá aqui 88. 4 elementos, 34, 12, 32 e 10. Uhum. Peraí. Eu acho que tem uma questão que eu tô sem internet, eu não mostrava. Não. Hã? Separar com vírgula. Separar com vírgula, para ficar assim o resultado, entendeu? Ela é parecida com esse daí, só que não é essa daí. Vamos procurar a figura. Deu certo? Deu certo? Estão fazendo? Bora, é só imprimir o vetor, bora lá. Eu disse que era imprimir e ir embora, vocês estão... Bora. O meu quando tem só uma coisa assim que dormir no final. Pois resolva. Sugestão, tá certo? Sugestão. Vocês vão ter que tratar o primeiro elemento separado, tá certo? Então você faz a função que faz o quê? Tua função ela imprime a barra abrindo e imprime o primeiro elemento, se ele existir, você imprime ele, ok? Aí depois você faz um laço imprimindo todos os outros, botando vírgula, espaço, elemento, vírgula, espaço, elemento, vírgula, espaço, elemento, e aí depois fecha o colchetezinho. Hã? Vai ser do Moodle a questão. Tanto faz. Contanto que eles imprimam, tanto faz. Quantos quiser. Tem uma condição de parar na leitura, então. Tem, ó. Mas assim, basta vocês fazerem a
Função. Basta vocês fazerem a função. Função que imprime o vetor. E a tua função imprime já colchetezinho, número, vírgula, número, vírgula, número, vírgula, colchetezinho, só que os colchetes colados. Diz. Quando o programa encerra, a variável que eu tinha alocado some da volta, É devolvida, a memória é devolvida. o valor não continua lá, né? Deu certo. Deu certo? Eu tenho uma questão parecida com essa aí, eu não consegui fazer, sabe o quê? Tipo assim, você vai ler os testes e você imprime, tipo assim, os 3 testes em seguida depois. Eu não consegui fazer. Eu passei uma noite todinha e não consegui fazer isso. Puxa. Vamos subir pro módulo a questão. Agora tem que fazer uma gente aqui embaixo para entender a primeira curva do vetor. Primeiro índice do vetor. Qual é o primeiro índice do vetor? Então, você vai com o F e tem o zero. A chavezinha sem nada, né? Ela aberta e fechada no mesmo momento. Peraí, fez? Pronto. Não, cara, você tem que imprimir o vetor na função zero. E assim, o código agora roda, tá funcionando. Só que esse está imprimindo, não é lente. Está imprimindo. Agora vai parar. Não tem que você está imprimindo, não é lente. Toda vida eu coloco. Você só precisa colocar o referencial. Agora roda. Pronto, só tem um problema. Como você já imprimiu a posição zero aqui, então se você começar a imprimir do zero, mas aí aqui, ó, você vai colocar o vírgula. Aqui é na posição. Esse não tinha feito na posição. Agora vai pro código. Porque vai sair daqui. Professor, Oi. se eu faço um size off do vetor e o vetor tem tamanho de 100, mas isso não vai tipo influenciar? Não. O teu size off é size off pelo size off de int. Se o teu vetor tem tamanho 100, ele tem 25 elementos. Ele tem 100 bytes. Se ele tem 100 elementos, ele vai ter tamanho 400. O size que eu quero é o quanto de vetor que você não alocar dentro desse tamanho. Só que nessa ideia você está criando todos e preenchendo todos. Você só precisa separar a capacidade de size quando você vai preenchendo sem saber quantos você vai ter no final. Não, primeiro qual é o primeiro vetor?
Quando tem estudantes agora, Quando você imprimir o primeiro elemento aqui você não precisa começar de zero, certo? Porque se você for começar de zero, você tem que fazer de novo. Aí você vai falar com o isso, Mas o meu computador com o telefone e eu virar a pessoa dizendo, pedindo para ir para minha mão aí. Deu certo, meu povo? Conseguiram? Eu só não consegui fazer o negócio lá dos carros. Vou subir agora pro mudo. Oi. Eu não consegui fazer o... Ah, tem um monte de cartas, né? Já tinha um assim. Não, só que não é bem desse jeito, é um pouco diferente. A do monte de cartas. Eu tava fazendo... Que Salvei, tá no computador do lado. Esse é o 009. Você leva um pendrive da Ei, Cassiliana, amanhã a gente precisa pendrive. Ok, acho que eu consegui subir pro mudo. Amanhã. Ó, pessoal, se vocês quiserem testar, eu subi ela pro Moodle, certo? Ó, cria uma função, é bom que a gente trabalha funções, né? Cria uma função printvet e aí já dá o modelo de código inicial, se você quiser seguir. Você só tem que ir fazer a função. Pronto, o problema é só esse negócio. E como é que vê isso daí? Você tá aí, né, junto. Tá junto da descrição. Você só precisa colocar a função de imprimir. Que é a coisa mais fácil que tem que fazer. Ok, pessoal, 5h30. Vou fazer. Não, mas vou fazer.